Olá, pessoas, boa tarde, bem-vindos, bem-vindas aqui de volta ao nosso preparatório. Preparatório o quê, gente? Tô com a cabeça no preparatório. De volta aqui ao nosso curso aqui de técnica de mediação, de conciliação e também de arbitragem. Eu sou Belmiro Vivaldo, estamos aqui trabalhando com o módulo da parte de conciliação. E aí, então, a gente vai dar sequência ao nosso bloco da manhã. No final da manhã, o rolê ficou um pouco pesado no final, né? Porque as alunas aqui presentes estavam perguntando sobre a carreira aqui do juizado. E aí, como, na verdade, elas sabem, né? Vocês sabem que eu trabalho lá no juizado como juiz leigo, né? Então, ela estava perguntando da realidade um pouco. E eu quero dizer a vocês que a minha mensagem, não é de forma nenhuma, desencorajá-los ou dizer que não vale a pena ou nada disso. Apenas toda profissão, na verdade que não está fácil para ninguém, né? Toda profissão, ela tem o seu lado positivo, que são muito mais do que os negativos, mas tem aspectos que vocês têm que saber quais são os parâmetros para não achar que são apenas, no caso, mil maravilhas, digamos. Não é bem assim, tem perrengues e tal. Às vezes o tribunal ele é um pouco mais, vamos dizer assim, às vezes ele aperta mais o cinto, tem horas que ele folga um pouco mais, mas aí vai variando conforme a situação. Já tem situação, por exemplo, que teve pior, já tem situação que o próprio ato da sentença do juiz leigo, ele já chegou até ser menor o valor, depois aumentaram de novo o valor, então essas coisas elas realmente variam. Mas é importante só ter consciência de como é a atividade, para que não se pode enganar ninguém com relação a tudo isso, e saber que são circunstâncias em que vocês podem ir fazer um bom trabalho e também, muito mais adiante, a capacidade de vocês, isso não falta com toda a certeza. Muito bem, então a gente estava aqui falando no nosso bloco anterior, a gente parou aqui justamente no artigo 165, parágrafo 2º, aqui do próprio CPC, que fala basicamente sobre a função do conciliador. Antes de eu sair aqui disparando e falando um monte de coisa, eu quero falar com vocês algo que é importante, que é justamente sobre, claro, meus contatos, minhas redes, né? Então vocês podem me seguir também no próprio Instagram, né? No Instagram Belmiro Vivaldo, tá certo? Aqui é um A, tá? Então, também no YouTube, meu canalzinho de aulas do YouTube, também que tem aulas, se puder imaginar, vídeo sobre carreira jurídica, vídeo sobre orientações também de planejamento de estudos, coisa do tipo, também bem fácil de achar, mesma forma, Belmiro Vivaldo, tá? Mesma forma daí, e também o meu zap, se quiserem tirar dúvidas, mandar sugestões também, estamos aí naquela situação. E também eu tenho um podcast que fica em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Podcast, e também o áudio dele também vai para o YouTube também, para poder vocês também discutirem sobre esse aspecto sobre também escutar as aulas, que a gente possa fazer somente o áudio, tá bom? Vamos dar aqui um pouco de sequência com relação a esses modelos aqui justamente e esses métodos que envolvam, portanto, as decisões, tá? Então, nós colocamos no nosso encontro passado, nós encontramos aqui os modelos, né? Os modelos de mini trial, o modelo também voltado para a mediação, para a conciliação, onde aí cada um desses acaba, na verdade, se inserindo. E eu queria, neste momento aqui agora, enfrentar com vocês um outro tema. Então, nós falamos sobre uma palavra-chave, que foi sobre o próprio linguajar em matéria de conciliação, em matéria, de MASC, né, que são os meios adequados à solução de conflitos, e falamos de um tal sistema multiportas, né, sistema multiportas. E esse sistema multiportas é algo que a gente vai agora aqui aprofundar um pouco mais sobre isso. Então, qual é a primeira ideia que a gente tem a colocar? A gente já deixou bastante claro, com relação ao nosso último encontro, nossa última aula, que o sistema multiportas, ele envolve o quê? Portas, ou seja, que são várias as opções de solução
de conflitos. Várias são as opções de solução de conflitos. Então, a ideia é entender que houve uma superação daquela forma puramente adjudicada pelo Estado juiz. Então, para que as partes possam entender que existem conflitos por todas as partes e que, na verdade, esses conflitos eles possam buscar justamente outras formas também de soluções para a resolução dos próprios conflitos dessa mesma maneira. Mas a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que, na verdade, saber que nossa utilização é a utilização, sobretudo, voltada para o lado da própria conciliação. E na conciliação, nós também temos que verificar com relação aos modelos possíveis, que são os modelos que vão haver com relação a esses métodos de utilização. Primeiramente, é preciso considerar alguns traços em comum ou requisitos para este sistema, no caso, multiportas, ele funcionar adequadamente. Então, para que as partes elas possam, eventualmente, sair de uma busca por uma solução de litígios pelo judiciário, primeiramente tem que haver uma busca pelo ambiente, e o seu momento. Uma busca pelo ambiente e também pelo seu momento. Se vocês dão uma olhadinha, portanto, com relação ao próprio CPC, vocês viram que o CPC ele estabelece que o local onde deva acontecer as tentativas, os meios autocompositivos de solução de conflitos, na verdade, não é interessante que não aconteçam necessariamente no próprio prédio do fórum. Na verdade, se pede que esses locais eles sejam em locais, portanto, diferentes do próprio prédio do fórum. Isso é o ideal, porque na prática isso não acontece, né? Na verdade, não acontece porque é uma questão de custo, né? Na verdade, o ideal seria que esses conflitos eles pudessem acontecer num prédio, inclusive com um endereçamento 100% diverso. Então, a ideia é que você pudesse ir até um determinado prédio, um endereço que fosse distinto do endereço do próprio judiciário. Isso acontece um pouco no caso de Salvador, né, em relação à Justiça Federal. Na Justiça Federal, a gente observa que existe um prédio na qual acontece, onde tem os juizados especiais federais, e que também, lá existe também o local de conciliações, né, do artigo 334 do CPC, onde acontecem as sessões de conciliação e, eventualmente, até mesmo de mediação, mas é o ideal que fosse assim em todos os lugares. Mas, na prática, o que acontece? Na prática, acontece que são salas, né, com uma imagenzinha plotada, dizendo assim, aqui funciona o Sejusc, né, e que é o local distinto. Então, a ideia é que a resolução, né, é bom falar da resolução novamente, né, a ideia é que a resolução 125 do CNJ, e que o CPC também incorporou bastante, né, é que houvesse, portanto, uma distinção até mesmo do endereço físico, para que as partes elas pudessem ir desarmadas. E isso também é curioso, por quê? Porque, na verdade, você teria essa ideia para que justamente as partes pudessem ir até um local, e esse local teria todo o ambiente a favor desse modelo de conciliação, ou essa ideia pudesse acontecer num espaço completamente distinto. Mas, infelizmente, acaba isso não ocorrendo por uma questão de custo. Mas o fato, também sejamos também honestos e razoáveis, é que com o Sejusc, estou falando aqui, não sei se as pessoas todas estão lembrando disso, né? O Sejusc, ele ele acaba tendo lá dentro um espaço com mesas redondas para gerar uma noção um tanto quanto não adversarial
e isso é o que vem necessariamente ocorrer para tais finalidades. Então essa, portanto, é uma ideia que a gente percebe que acaba não rolando, não ocorrendo com relação a tais prédios. Tem, seja chamado também, já é o local físico diferente já, né? Às vezes você encontra em alguns locais físicos, uma ideia que fosse bastante descentralizado. E é por isso que a gente está conversando aqui no intervalo, né, do final da aula da manhã para o almoço e retorno da tarde, que justamente assim, havia até uma questão da prova até de juiz conciliador, que falava até sobre, olá, tudo bem? Que falava até sobre, determinava como errado que tivesse algo assim, agora não lembro da questão agora exatamente, mas falava assim, centralização dos locais de conciliação. E isso estaria certo, porque a resolução, né, da qual se baseia o manual de algumas respostas, fala em centralização. Mas, na prática, o correto é que seja descentralizado, no sentido de ser um local distinto. Mas, claro que quando a gente marca uma questão de prova, tem que ser de acordo, inclusive, até mesmo tem uma fala muito minha até nas minhas aulas, de orientação para vocês marcarem as questões corretas, que vocês, inclusive, marcassem dentro o máximo possível diante da própria literalidade. Então, embora pela lógica ser descentralização, para aproximar, diferenciar, separar o local do litígio, também do local onde haveria a possibilidade de um diálogo para esse conforto entre as partes, mas a verdade é que a prova marcou como sendo centralização e ela está certa com relação a tudo isso a partir daí. Bom, uma coisa, portanto, é o prédio, portanto. Outro ponto importante é falar sobre a ideia da negociação. A negociação. E a negociação, ela parte de um detalhe também muito importante. Todos somos negociadores. Todos somos negociadores. A gente negocia o tempo inteiro. E isso é uma coisa que não é somente uma percepção empírica, uma percepção do dia a dia, mas todos nós somos negociadores. Nós barganhamos em casa, na escola, no ambiente de trabalho, com a família, com amigos, com vizinhos, né, com empregadores, com empregados, sempre estamos negociando. Com o professor, né? Professor, libera mais cedo, termina mais tarde, vê essa prova, como é que vai ser, essa questão. Sempre somos negociadores inatos. E a pergunta é, por que que nós, que somos negociadores inatos, né? Assim, é com a gente, né? É uma coisa nossa. E é sempre muito curioso ver aqueles videozinhos, né, de criancinhas, né, que vocês desde pequenininhas são meio que danadinhas, né, um pouquinho dissimuladas. Eu vi um videozinho esses dias aí, a situação do vídeo era bem engraçada. Foi de uma mãe, né, uma mãe que foi do Brasil esse vídeo, né? Esses vídeos às vezes aparecem muito nos Estados Unidos, mas esse foi do Brasil. A situação mais ou menos assim. Uma mãe estava com os dois filhinhos, né? Dos filhinhos pequenininhos, um de 4 a 6 anos de idade, ambos. Um menino e uma menina. Não sei se você viu esse vídeo que eu estou aqui falando. E aí, então, aí o menino era mais bobinho, era mais velho um pouco. E a menina era mais novinha, mas era mais esperta. Aí a mãe chegava assim, e qual foi o plot, né? Qual foi a história? É que, na verdade, algum dos dois teria arriscado ou feito uns desenhos aí, nos papéis, que em tese não poderia ser feito papel sobre os desenhos. E aí, então... É terrível, criança é fogo, né? Aí, então, o que aconteceu? Aí essa mãe falou assim, quem foi que fez... Aí a menina, você viu, Patrick, esse vídeo? Pois é, esse vídeo é engraçado. A menina falou assim, foi fulano, foi Bernardo, né? Foi Bernardo, não sei Bernardo, é Bernardo o nome do menino? Foi Bernardo. E aí,
E o Bernardo, tipo, todo abestalhado, né? A menina é abestalhada, uma coisa horrorosa, né? Foi Bernardo. Gente, e a menina chorava copiosamente. Um artista. Se fosse no passado, a gente falar que é pra Globo, né? Hoje eu diria que viraria youtuber, né? A menina chorava copiosamente. Aí a mãe, já sabendo que a menina é truqueira, aí falou assim, foi Bernardo, tá bom. Bernardo, vou pegar um negócio pra você ali. Aí tá achando que iam apanhar, né? Nem pode bater, né? Mas enfim, ficou com medo, né? Aí pegou assim, pois eu quero saber quem foi que fez, porque esse desenho tava lindo. E eu quero dar um presente pra quem fez o desenho. Gente, a menina na hora. As lágrimas que saíam, a menina estava vermelha, falou assim, fui eu. Ou seja, né, velho, é fogo, né? Faltava só dizer isso, fiz pra você, né? Gente, é isso. Então, essa coisa daí, foi nem exemplo de negociação, mas foi exemplo de que a gente está o tempo todo barganhando, está sempre colocando isso. E os próprios teóricos, né, o próprio Feixe, o Uri, o Paton e outros tantos teóricos também, sempre acabam levando para essa situação. Por quê? Porque falam o seguinte, que nós temos os meios de conseguir chegar aonde nós queremos de duas formas. Nós temos os chamados meios cooperativos e temos os meios competitivos. E a ideia do litígio é de meios competitivos, do litígio. Ou seja, a ideia é que o juiz compete e o juiz decide. Compete e o juiz decide. Então, argumenta, o juiz decide. E aí vem essa superação do paradigma. Então, o que nós queremos a partir daí? É que justamente, se nós que somos negociadores inatos, por que nós, adultos maiores, capazes, estudados ou não, mas ao menos que a vida nos ensinou, por que nós, na hora de cuidar de uma coisa que nos interessa, a nossa vida, perdemos a capacidade ou optamos por renunciar à capacidade de negociar? E prefere entregar isso, um cheque em branco, uma procuração, né, em branco, para uma terceira pessoa que pode dividir lá qualquer coisa. Porque, por favor, né, não venha me dizer que... E pior que está indo para o YouTube essas coisas, né? Então eu tenho que me colocar num filtro, que depois compartilha aí tudo, enfim. Mas eu não vou jamais deixar de falar as coisas que eu acho. Então o que acontece é o seguinte... Porque você sabe, né, que o que o juiz decide, ele vai poder utilizar argumentos assim que forem necessários para poder... Eu aprendi um pouco nessa minha experiência de auxiliar de juiz, né, que quando você quer... Embora, claro, tenha casos que realmente não tem como você querer dar uma sentença por um certo sentido, mas existe uma grande margem de discricionariedade para o magistrado. Então, se o magistrado, ele realmente perceber que quer julgar de certa forma, por sua convicção, ele provavelmente vai encontrar argumentos para robustecer e para fundamentar a sua convicção. Tem argumento assim, uma cartela de argumentos para isso. Então, por que você vai fazer nesse efeito surpresa? Você pode assumir o controle de todo o processo de negociação e conseguir dialogar com a outra parte que interessa para poder chegar num ponto adiante. Então, realmente, a negociação a nós é inata. E temos que, de fato, tentar, na verdade, buscar retomar um pouco essa ideia daí. E é interessante perceber que no Brasil, né, e eu estou agora com a mania terrível dessa blogueirinha na minha cabeça, e toda vez que eu falo não tem no Brasil, já vem logo vontade de falar tutupom logo em seguida. Isso é um vício que a pessoa fica, esse negócio de ter um tipo de linguagem lá, subliminar aquela personagem, mas não tem no Brasil realmente, tem pouco no Brasil, a questão de literatura jurídica que explique para o direito técnicas de negociação. Não sei se você fez, né, e tal, mas sinceramente eu não tive quase que nenhuma literatura jurídica de método de negociação. Nem de fazer audiência,
nem de fazer sentença, nem de muito ir para a prática, nada disso. Quanto mais negociação. E aí você se vê obrigado a ter que fazer a negociação. E a negociação tem técnica. Um curso que é bom, que acaba aprendendo, ensinando você um pouco disso, são os cursos da área de administração. Ensina você métodos, tem livros sobre isso. Inclusive, me preparar para essas aulas, eu acessei esses materiais, né, busquei, resgatei umas coisas bem que eu já me capacitei também para isso também. Mas tem técnicas, não é uma coisa... assim como ser ator, ser atriz, existem técnicas também para você negociar. A ancoragem e outras coisas também por aí afora. Então, o Brasil é carente com relação à literatura jurídica voltada para técnicas de negociação. Aí temos que, já que o Brasil é carente nisso, então temos que pegar do modelo americano. E aí nós temos o chamado PON, né? PON. O que é PON? PON quer dizer Program on Negotiation. Program on Negotiation. Esse PON, né? O PON, ele foi criado em 1983, foi desenvolvido por quem? Lembra daquele cara que eu falei com vocês no começo da aula? Qual foi a universidade dele? Qual foi? Harvard. Muito bem, isso aí. Harvard. Então, Harvard, na verdade, desenvolveu o programa em negociação, que é para poder trabalhar, veja bem, olha que interessante, de forma interdisciplinar e com outras faculdades, inclusive o próprio MIT, né? Né? Como é que faz a negociação. É por isso, gente, assim, eu tenho alguns alunos de graduação que, enfim, que eles acham que quando eu dou minhas aulas, sobretudo aulas de matérias que são um pouco menos tecnicistas e matérias mais, assim, mais críticas, por exemplo, uma das matérias que eu estou dando aula já tem uns 3 ou 4 anos, é direito internacional. E a internacional não tem como você discutir direito internacional, portanto, sem discutir um pouco de política, um pouco de economia, um pouco de história. E aí você entra em rolês, às vezes, com os exemplos do dia a dia, podem ser sensíveis, né? Porque você está falando de um certo presidente, ou de uma certa posição, e coisa do gênero, e aí, realmente, tem gente que sempre, de algum lado, acha que eu estou tangenciando, né, para um certo sentido e tal. E, às vezes, até meu lado ideológico, que não vem ao caso, porque, na verdade, ali eu sou professor, não é Belmiro o cidadão, mas não quer dizer necessariamente isso. Mas é interessante porque ele sempre tem uma mania de achar, esse aluno que eu estou aqui nesse exemplo, essa semana a gente teve na sala uma aula meio tensa, assim, né? Ele ficou me birraçando a aula toda. E eu estava na provocação, mas eu não quero na provocação dele, né? Eu queria terminar o programa da matéria, e ele estava o tempo todo, porque ele tem um pressuposto que ele acha que eu fico dando biscoito para Estados Unidos. Que ele acha que eu adoro Estados Unidos, e que eu acho que Estados Unidos é o que há no planeta. Não é isso. Na verdade é o seguinte, eu acho que todo país que tem sua liderança global, é um dos países com liderança global, não é o que tem, é uns que tem, assim como China, assim como Rússia, coisa do tipo, ele chegou lá porque tem méritos para isso. Esse é um ponto. E esses méritos para isso também envolvem, sobretudo, a questão também educacional. E como professor posso dizer isso. Então veja bem o que acontece. Gente, em 83, Harvard desenvolveu um programa de negociação interdisciplinar, inclusive com MIT, para que, no campo jurídico judiciário, as pessoas começassem a negociar. E para quem está chegando agora, olá, tudo bem, né? E para quem, na verdade, sabe, Brasil começou quando disso? O Brasil começou isso há muito tempo depois, começou em 2010, como falei antes, né? Que foram os primeiros indícios sobre isso. 2012, CNJ colocou. Antes CNJ, querido, não pensava nem nisso daí. Tinha juiz até que achava até em 95,
Não, em 2001, que a gente até viu a questão do STF, de que até a questão da arbitragem era algo que merecia, era até inconstitucional. Então veja que é uma coisa assim, temos que dar a César o que é de César. E aí foram desenvolvidos assim, seminários, cursos, livros, artigos, em diversas perspectivas, como comercial, governamental, psicológica, econômica, antropológica, educacional e jurídica, para investigar o que é a negociação e como é que você faz a negociação e como é que você consegue convencer, consegue vender. E aí, galera, por isso que não é à toa que eles estão aí à frente do mundo, vão estar durante muito tempo, ou vão estar entre os atores principais do mundo, porque realmente o aspecto que é colocado realmente é feito dessa maneira. É outro tipo de arrojo educacional que eu não posso aqui dizer que, infelizmente, não seja, porque de fato é. Isso aí é uma questão de pesquisa, de academia e por aí afora. Mas o fato é o que vai acontecer sobre isso. Eu quero aqui mudar o slide para poder falar com vocês um dado importante. Minha pesquisa fizeram, disseram o seguinte: a indispensabilidade de se conhecer para você pretender falar em mediação, falar em negociação, falar em mediação, falar em conciliação, você tem que saber falar em negociação. E sabe o que é curioso? Que eu não lembro, e me permitam até colocar humildemente essa dúvida, porque aquilo que eu não tenho certeza, eu gosto de me colocar na dúvida. Mas eu não me lembro, nesse nosso rolê acadêmico, doutrinário, normativo, de a própria seleção de juiz lei conciliador nas normas e fontes para estudo terem determinado ou terem mostrado ou terem incentivado o Brasil, os candidatos a tais funções de extrema importância, a importância, a necessidade de se aprender a discutir a ideia de negociação. Não é feito. É básico, né? É básico. Porque se nós vimos que pelo artigo 165, parágrafo 2º do CPC, o conciliador, ele pode propor soluções, então ele tem que saber negociar também. Saber negociar. E não é aquele argumento instintivo, você aprende a negociar também. Então, essa é a situação que se coloca, e veja aí que nós temos aí pelo menos mais de 30 anos de atraso com relação a tal tipo de desenvolvimento. Honestamente, se vocês forem tiverem interesse de buscar um aprofundamento bibliográfico, e até os que eu vou lhes sugerir alguns livros sobre tal tema, vocês só vão achar livros mais na área de gestão. E aí, se vocês acharem negociação, em geral, boa parte dos livros, ou exclusivamente os livros, na sua redação, vai falar de negociação, mas no sentido de venda. Uma negociação para conflitos, você não vai achar tanto. A edição mais recente do livro de Scavone, que talvez seja uma das obras mais importantes sobre esse tema de meios adequados, solução de conflitos, eu até ia comprar até ela, mas eu falei, peraí, bicho, eu acabei de comprar outra recentemente, então o professor não ganha assim, né, por favor. Eu ia até comprar ela, por favor, se quiserem, editoras, mandem para mim, tá, eu aceito. Mas a obra nova de Scavone, ela já botou no seu título a palavrinha negociação. Eu falei, olha, meus parabéns, né, começou a fazer, porque até então foi dificílimo achar. Então vocês vão ver que as minhas propostas bibliográficas, indicações, são realmente assim, na negociação, são pouquíssimas com relação a tais situações que vão ocorrer. Então, já que eu estou falando tudo disso, né, então vamos falar na prática, vamos falar então quais são esses modelos ou abordagens de negociação, tá? Então, vamos falar aqui o seguinte, vamos falar aqui sobre isso.